Hello, gente! Essa é a parte 2 do nosso episódio de trilhas sonoras, produzindo trilhas sonoras com os especialistas Murilo Valente e Carlos Trilha. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. O Murilo já foi em gravação comigo e ele grava com aquele microfone. Esse é o som direto. Esse é o som direto. Beleza, a gente já sabe disso. Quando ele chega lá com o som direto pra vocês, qual é a primeira etapa que vocês limpam esse som primeiro, vocês já aplicam em cima do filme? Depende qual é o... É porque, assim, o cinema brasileiro, que é uma grande diferença do cinema feito em outros Estados países, Unidos. Não em outros países, porque na Europa também... É parecido com o brasileiro. Se usa bastante o som direto. A gente usa o som direto no produto final. Então, a gente precisa tratar esse som, limpar o máximo possível. Às vezes você opta pelo lapela, mas aí o lapela também tem barulho, né? Encosta na roupa, às vezes ele falha. Quem não entende, quem nunca esteve num estúdio, não vai entender tecnicamente, mas a gente que está nesse meio entende, né? Então, quando você refaz todo o som, você tem a possibilidade de escolher o tratamento que você quer dar. Então, existem técnicas, né, para você posicionar dentro da cena em 3 dimensões aquele som. A gente está acostumado a falar, o filme é todo dublado. A gente está acostumado, quando fala em dublagem, a gente pensa em dublagem de troca de língua mal feita, sem posicionamento. Aquela pessoa que fica falando assim. Sem posicionamento, sem tratamento de som. Então, que fica aquela coisa... A gente se acostumou com aquela coisa seca, né? E quando você troca para o som original, você já percebe aquele som posicionado em 3 dimensões na cena. Então, isso é um hábito que o cinema brasileiro não tem e que, pela primeira vez, o filme que foi feito foi esse filme... Ainda Estou Aqui, é o primeiro filme brasileiro que foi todo dublado. Todo dublado? Todo dublado. Oi? Repete, Ainda Estou Aqui foi todo dublado? Todo dublado, exatamente. Não é dublagem. Eu estou chocada porque não sabia disso. Chama ADR. As vozes são todas substituídas em estúdio pelos próprios atores. Inclusive... Mas é a voz que eles gravaram no dia da cena. Não. Então, não. É isso que eu tô te perguntando. Não? É isso que eu tô falando. Gente, caiu a casa porque eu não sabia disso. Então quando você vê um filme de Hollywood qualquer, todas as vozes são refeitas em estúdio. Depois da gravação. É porque quando a gente fala dublagem, a gente lembra de filme brasileiro dos anos 70, tudo mal feito. E claro, dublagem ruim é ruim mesmo, né? Só que a dublagem bem feita além de você ter uma qualidade técnica muito superior em relação à captação do áudio, e você ter essa possibilidade de escolha, é uma oportunidade para o ator melhorar a dicção, melhorar a interpretação. Entendeu? Nossa, eu estou um pouco chocada, porque eu não imaginava que o Ainda Estou Aqui e nem os outros filmes que eram assim. Então, o Ainda Estou Aqui é o primeiro que teve orçamento para isso. Porque é a causa do orçamento. É um processo caro de fazer, Murilo? Claro. Com certeza. E dá liberdade para a coisa ficar mais limpa, né? Não tem interferência nenhuma. Né? Tá gravando ali. Então, porque, por exemplo, aí eu posso dosar, por exemplo, se a gente botar um shotgun aqui, que é o que mais se usa, né? Vai pegar esse barulho do ar-condicionado. Quando a gente grava em estúdio, a gente consegue o som da voz limpa. Sequinho. E hoje em dia, com a edição não linear, né, que a gente faz pelo computador, você tem a possibilidade de sincronizar absolutamente, perfeitamente, a dublagem com a imagem. Então, são vocês que fazem essa parte de sincronização no estúdio de áudio? Quando precisa dublar alguma coisa, sim. Sim. Olha, isso é uma novidade para mim, eu não conhecia esse processo. Então, as pessoas não imaginam. Quando você pega ali o Matrix, bota lá, tudo que se ouve é tudo recriado. Inclusive tem sons, assim, existe uma cultura da sonorização de filme. Tem um grito, por exemplo, que é Wilhelm Scream, que é um grito que os editores de som sempre tentam colocar. É um grito que foi
foi feito a primeira vez em estúdio nos anos 50, ainda no filme do Tarzan. E é um grito bem, bem comum. Quando você ouvir, vai saber. Wilhelm Scream. Wilhelm Scream. Wilhelm Scream. Tem uma buzina de um caminhão que ela tá em todos os filmes que tem caminhão. A mesma buzina. É a buzina. Tem um banco de dados de sons, então, para vocês utilizarem. Então, esse Wilhelm Scream, por exemplo, aí tem nos Caçadores da Arca Perdida, tem no... Gente, fiquem as dicas de filmes aqui que a gente tá falando, que a gente não vai voltar nisso. Tem no Guerra nas Estrelas. Em algum momento... Sim, o mesmo grito. Ah, legal. Vocês conseguem identificar isso estando, então, assistindo o filme? Eu já consegui botar em 2 filmes, pelo menos. Eu já coloquei. Eu já usei essa buzina de caminhão também, publicidade. Tá vendo? Vai do cinema à publicidade. Adorei, eu não sabia disso, gente. Não, a do banco de dados, isso aí eu já tinha ouvido falar. Agora, essa questão de que todo o filme inteiro é dublado. Tem um som de tragada de cigarro também, que não existe outro, só existe um. Quem é que conseguiu gravar isso, né? Não sabemos então, ainda. Tem um sonzinho assim de queima, é o único som em todos os filmes. Tem muito vídeo que a gente vê na rede social ali, do pessoal fazendo o cavalo caminhando, o cavalo correndo, a água, tudo isso daí foi produzido em estúdio lá atrás? Hoje em dia a gente já tem técnicas mais modernas disso? Tem, como é que funciona? A gente usa de banco, né? E o Foley é muito bom, mas o Foley também, quando o Foley é mal feito, também fica muito ruim. Fica péssimo, né? Então, qual é a questão depois? Na mixagem, você conseguir, com técnicas, posicionar... Para dar naturalidade. Posicionar esses sons, porque o Foley não tratado é horrível também. Sim. O Foley não tratado, você percebe, porque tem os nossos ouvidos, como a gente tem, a nossa audição ela é em 3 dimensões. Sim. Então a gente percebe a distância do som, a localização do som, pelo atraso entre os ouvidos e pela fase que as ondas chegam nos nossos ouvidos. Então, através dessa técnica, utilizando atrasos entre os 2 lados, filtragem de graves, ou filtragem de agudos, né? E ambientação, você consegue enganar os ouvidos e posicionar essas coisas na tela, né? O que a gente fala de psicoacústica. Psicoacústica é isso, são técnicas para você enganar a percepção. E é impressionante como, quando você associa o som à imagem, por exemplo, eu pego aqui um pedaço de plástico, aqui na minha mão, um papel... Um plástico qualquer. E você olha na tela uma pessoa caminhando no mato. E eu faço... Na hora você vai acreditar que esse som é o som do mato. Você não vai pensar... uma pessoa mexendo pessoa mexendo num plástico. Então, é um clássico... Você meio que faz, você cria Caminhando no mato, ali. por exemplo, é aquele bolinho de fitas antigas. Eu sou louca pra ver uma produção dessa grande, assim, que eu nunca assisti pessoalmente. A gente viu em vídeos, Os estúdios de Foley, você já viu os estúdios de Foley? Nunca vi. Tem uns quadradinhos com areia, um com pedrinhas, outro com piso de pedra. Piso de pedra, piso de madeira. Aí tem vários tipos de sapato, A gente fez um filme com você do Cresci. Lembra? Lembro. Aquele cara malvado. Olha, minha voz tá boa, né? A tua voz tá boa de locutor hoje. Tá Você pode fazer uma dublagem. Hoje estou Paulo César Pereira. Tá ótimo. E aí tinha um momento que rasgava a tela. E eu fiz uma publicação no TikTok. Eu tenho TikTok, sim. Viu, gente? Sigam. Depois a gente vai colocar os arrobas de vocês aqui na tela. E eu também quero essa parte do filme, se a diretora Lígia liberar, pra gente colocar no episódio ali também. Então, eu fiz uma postagem brincando, falei assim, bom, se é pra ter papel rasgado, então eu vou rasgar o papel. E rasguei vários papéis e encaixei na cena e ficou perfeito. Ficou perfeito. Eu adoro fazer isso. A água, que eu já joguei de água fora. Inclusive,
O último filme, a Lígia ofereceu que nós Esse filme vai fizéssemos estrear o- quando, Edifício Bonfim? Vocês sabem Olha, a me gente, dizer? a mixagem, a finalização vai ser... A audição da mixagem finalizada vai ser dia 16. O lançamento eu não sei. Não sabe, mas fica Mas ligado que já vai tá estrear em no... finalização. Tá, não sabe se é esse ano ou ano que vem ainda. Provavelmente esse ano ainda, Provavelmente mas esse ano. eu acho que no segundo semestre. E vocês estão trabalhando em outros, Cartas para Deus. Cartas para Deus, Ele. que é Ele. do Fernando Ceilão. Também. Do Fernando Ceilão. E o Resta 1, E o Resta 1 também já está em processo de finalização. finalização. Eu vou Tu entrar vê, eu na agora história no do momento filme eu tô agora. trabalhando em mais 3 filmes que filmes, discos. tá vendo? Gente, pra quem não Tô sabe, trabalhando né? em 3 filmes. né? Eles começaram na carreira musical e agora que estão... agora não, faz alguns anos já que vocês trabalham com filmes também, né? A primeira vez que eu fui no meio dos anos 90, o Miguel... ele tem o Vamos nome falar desses filmes aqui agora. Miguel Psewowski. Caramba, como é que Eu não sei só falar o conheci como sobrenome. É. Psewdowski deve ser. Depois vocês Zerdowski. escrevem na tela. Me chamou para fazer a trilha desse Dois na Chuva. que é uma coisa que aconteceu com a Denise Bandeira mesmo. Uhum. É um curta-metragem É um esse aqui de curta, 2008. é. Eu vi o trailer dele, não assisti o filme, mas eu vi o trailer dele. E aí eu compus na frente do Miguel, no cinema, no estúdio. E é uma coisa que pouca gente faz, a gente acabou fazendo um pouco agora com a Lígia também. E eu tenho trabalhado assim com o Ceilão também, com o Fernando Ceilão, de compor na frente do diretor. Você acompanha as Trabalhando. gravações também? Porque eu sei que o Murilo acompanha as gravações dos audiovisuais institucionais. A gente tem esse acompanhamento. Você também acompanha? Olha, quando precisa, sim. O filme que eu acompanhei muito as gravações foi o Somos Tão Jovens, que eu fiz a direção Filme brasileiro, musical. história de Renato Russo, gente, assistam. Quem não assistiu, o filme é Então, muito bom, inclusive. Tem uma coisa muito interessante sobre o Somos Tão Jovens, que foi uma luta minha desde o começo, que todas as cenas musicais, elas são reais. Então, ele não é dublado. Tudo que se vê em tela... Que bom, porque eu ainda estou aqui, meio que caiu assim, oi, dublado. Não, mas Eu é tô que falando não é mal do dublado filme, não nesse tô falando sentido. mal do filme. Ele na verdade, chama... É uma técnica chamada ADR, né? ADR. Porque em algum momento isso dava para se fazer automaticamente com o computador. Só que ficava ruim, então não se faz mais automaticamente, se faz isso manualmente. Mas o nome permaneceu, ADR, de Automatic Dialogue Replacement, né? Automatic Dialogue diálogo, replacement. Perfeito. Então, técnica de ADR, que é de substituir a voz por uma voz refeita em estúdio. Né? Mas o Somos Tão Jovens, eu treinei os atores para executarem aquelas músicas. O Tiago tinha aula de contrabaixo de manhã, de violão de tarde e de voz à noite. Foi 4 meses assim de extensa, de muitos ensaios musicais. Ele chegou no personagem através da música, através da convivência com a gente, que a gente imitava o Renato também para ele. Você trabalhou com o Renato Russo, Trabalhei né? com o Renato Russo, por isso que me chamaram para fazer a direção musical do Somos Tão Jovens. Perfeito. E esse filme, a gente acabou também fazendo o desenho de som. Então foi uma experiência muito bacana. Assim. Vocês também fazem esse trabalho, então, de treinar os atores para a música do filme? Porque eu tô te fazendo essa pergunta só porque eu fiquei sabendo que aquele filme do Bob Dylan, Um Completo Desconhecido, vocês assistiram? Ainda não. Então assistam, é um filme muito bom. O Timothée Chalamet ficou 5 anos treinando para o filme. Coitado, não teve nenhum prêmio. Né? Mas assim, ele ficou 5, com certeza, ele ficou 5 anos treinando porque ele gostaria de tocar. Eu não sei se no filme realmente, se lá no final é ele que tá tocando ou é um músico, eu acredito que não seja ele, mas... O legal do Somos Tão Jovens, por exemplo, tem uma cena, ele tá lá no quarto com o violão, passando uma música pro personagem, né, do Renato, passando uma música pro Dado, mostrando uma música.
ali ele está realmente tocando Ele violão toca. ali naquela cena, né? Eu captei o som. Porque eu usei como eu já produzi DVDs e vídeos, né, musicais ao vivo, então eu usei a mesma técnica na gravação do filme. Então, e assim, eu falava para o diretor, não se preocupa, porque, pô, tem muitos DVD que de real mesmo só tem um público. Então eu dizia que era a filosofia do soldado morto. Que o soldado o soldado que tem certeza que vai morrer, ele é o melhor lutador na guerra. E eu falava isso. Não, a gente já está indo com a ideia de que nada vai dar certo e que eu vou ter que refazer tudo depois. Então, se der usando certo, a imagem. é lucro. E deu tudo certo. Olha, para não dizer que eu não fiz nada, eu editei 2 sílabas da voz afinei 2 sílabas do Tiago, do filme inteiro. Mas é um filme específico, não é sempre que tem um filme sobre banda que tu tem que treinar os caras. Exatamente. Mas a gente teve alguns filmes sobre banda aqui no Brasil ultimamente, né? Teve o do Mamonas Assassinas, era uma banda. Por exemplo, teve o do Claudinho Bochecha. Porque o filme do Cazuza, musicalmente, era muito ruim. O filme do Cazuza. Eu não lembro desse filme. Eu então, assisti, mas eu não de lembro. repente vem um violão tocando do Espaço Sideral. Aí os shows que aparecia o Barão Vermelho, tu via que era gravação olha, sem brincadeira, dá até para ouvir o vinil, assim. Dá para ouvir Vocês que conhecem, vocês não pegam dá para ver hora, que é a gravação do Barão Vermelho com reverb, sabe? Mas o público também percebe, né? O grande público percebe. Mas aceita porque acha que é o normal. Então, eu assisti um filme chamado Control sobre depois corta essa depois corta essa parte. O Joy Division. Control. Esse eu não vi ainda. É muito legal, então. O Control é tudo ao vivo. Eu vi esse filme, eu falei, caramba, é isso que nós vamos fazer, Não Somos Tão Jovens. Eu peguei esse filme... Como referência. Na hora, eu falei pro Tiago, eu estava assistindo esse filme na TV, eu falei, caramba. E na hora eu liguei pro Tiago, eu falei, Tiago, ele falou... Então, eu ia te falar a mesma coisa, ele também estava assistindo. Sabia que filme era. Legal. É. E o Lisbelo Prisioneiro? Esse, da lista que você trabalhou aqui, esse é o meu favorito. Então, eu amo a comédia brasileira, gente, assim, amo. Porque como que eu me aproximei do cinema, do cinemão mesmo, né? Pulando esse filme do Miguel, foi uma exceção, assim, que apareceu. Isso foi bem no começo dos anos 90, lá em 93, 94. O Dois na Chuva é de 94? Talvez ele tá depois... 2008 aqui porque foi o ano que eu encontrei. Talvez foi o ano que apareceu no YouTube. Pode ser. Tá? Então ele é dos anos 90. Mas é um filme que foi pro cinema e tal, nos anos 90, tá bom? Então, eu comecei a trabalhar com o André Moraes, que ele é filho do Geraldo Moraes, que era diretor de cinema. E eu comecei a produzir... a gente tinha um amigo em comum e ele apareceu com a trilha sonora do Coração dos Deuses, filme com Antônio Fagundes. Para trabalhar lá no estúdio e tal. Esse foi meu primeiro contato assim com trilha sonora de cinemão, com o André, através do André Moraes. A gente fez um outro também, estou esquecendo o nome, que a gente também trabalhou junto. E eu acabava nessa coisa de estar produzindo a banda dele e ao mesmo tempo trabalhando nas trilhas sonoras que ele estava trabalhando, eu acabei tocando alguma coisa, produzindo alguma coisa junto com ele. Quando rolou o Lisbelo Prisioneiro, a gente já estava já trabalhando junto há mais tempo e eu musiquei algumas cenas, fiz alguns arranjos e produzi algumas músicas, inclusive a música
a música do Caetano, eu fiz os arranjos. Tem uma coisa interessante sobre essa música do Caetano. E agora? Que faço eu da vida sem que ela você? tocou, Não sei cantar, tocou tá? muito essa música. Essa música tocou muito. Que a gente montou um quarteto de cordas um pouco diferente para a gravação dessa música. E eu, na época, eu estava produzindo o disco do Tijuqueira, Os Deuses Não São os Homens, e a gente usou exatamente o mesmo quarteto, a mesma oportunidade, para gravar as cordas do Cabelos de Sal. Uhum. Então, tem essa sonoridade ali em comum. Então, eu acabei me envolvendo muito nessa trilha do Lisbélio Prisioneiro, e foi quando eu conheci o pessoal do Los Hermanos também, que a gente também... Adoramos Los Hermanos. Produziu uma faixa, a gente acabou produzindo uma faixa, depois eles me chamaram para produzir uma outra faixa. Foi muito legal esse... E tem uma coisa muito interessante também, que tem uma música do Sepultura, o Sepultura cantando com o Zé Ramalho. Uhum. Muito legal esses encontros, né, que tiveram. Gente, Sepultura é rock pesado, pra quem não conhece. Foi a primeira por favor, vez, vai conhecer. E foi a primeira vez que eu fiz uma mixagem de trilha sonora em 5.1, em 3 dimensões também. No Lisbélio Prisioneiro. No Lisbélio Prisioneiro. Uhum. Então foi um filme que, apesar de eu não estar assinando a trilha sonora, eu estou bem envolvido com essa trilha e na produção musical e na sonoridade da trilha como um todo, né? Foi uma experiência muito importante para mim, assim. Enriquecedora. Fala, Murilo, um pouquinho da produção audiovisual para nós aqui. Então, dos filmes que a gente produz aqui em Santa Catarina. Eu, por exemplo, a gente participou, o meu estúdio, né? Antes de eu estar com o Trilha, a gente sempre esteve junto, né? Já se conhecem toca, há muito tempo. Eu lembro quando o Trilha entrou no Tubarão, na banda, né? Ele olhava para mim, ele era pequenininho, folgado, rapidinho. Vocês ganham muito dinheiro? Vocês ganham muito dinheiro? E não era isso. Aí eu falei, olha, tu vai ver na prática. Mas o Tubarão tocou muito. Mas no estúdio, antes de a gente se juntar, eu trabalhei no Crisálida. Crisálida, a gente é produzido aqui em Santa Catarina. E é um filme belíssimo, inclusive. Não, é uma série, né? Uma série, desculpa. São alguns episódios. Não, eu assisti só 3, tá? Inclusive eu fui ator. Não assisti todo o final. Eu fui ator nessa. Eu lembro. Nessa... Você me convidou, inclusive, pra assistir a estreia. Teve uma estreia dessa série, né? E foi pro Netflix e tal. E eu também produzi o Pequenos Grandes Talentos da Laine Milan, né? Que foi com o Casca. Esse eu não assisti. Com o Casca. Renato Casca, que é um outro parceiro do super músico que trabalhou comigo, trabalha até hoje, né? É nosso parceiro, né? 12 episódios bem legais. Esse tá onde, o Pequeno Grandes Talentos? Esse rodou na RBS, rodou na NSC, né? Era uma série que foram 12 episódios que foram a cada sábado e tal. Não sei onde está agora, mas deve estar na internet. Mas o Crisálida, então, está à disposição na Netflix. Não está mais, saiu. Ah, saiu do cartaz? E já estão lá. Tá vendo? Ó, eu só assisti 3, eu não assisti todo. São 4. Então faltou só o último. Ai, e eu já não posso mais assistir. Vou pedir pra você me mandar. E eu sou muito mais da publicidade do que do cinema. Sim. Então eu tenho essa história de... E você colocou aqui o material que vocês produziram pra Vale, né? Sim. Vocês colocaram aqui o material que foi produzido pra Murilo Vale. não participou. Ah, não participou. Me diz o que vocês participaram juntos, então. Agora, de pode falar sonora... pode falar 3 para não ficar comprometedor. Não, a gente, porque foi assim, na pandemia sabe o que foi, né? Sim, todo mundo sofreu muito nessa área. Eu tava nessa área, não, todas as áreas, mas assim, e um dia de julho, do meio da pandemia, ele me ligou. Eu tô querendo ir para aí. Tava lá no Rio de Janeiro. Tava no Rio, tô querendo ir para aí, até porque a esposa do Trilha estava cansada do Rio e tal, e tô querendo ir pra aí porque a família dele é daqui. Né? Uhum. Ele falou assim, eu queria saber se tu pega junto comigo. Aí eu falei, com certeza. Fazendo o que eu queria ouvir, o que eu precisava ouvir, aí deu certo. Aí ele veio. Então, hoje em dia, é assim, tem um trabalho que eu tenho que fazer, eu contrato ele. Eu tô brincando, né? Não, vocês são sócios, né, gente? Ele
eu sou o chefe dele. E tem trabalhos que ele me chama, que ele é o meu chefe. Vocês são sócios. Eu como chefe, sou bonzinho. Ele, como chefe, ele arranca. Eu sou mais malvado. Olha Eu só. sou mais Ele arranca malvado. o couro. Ah, é? Então, e é muito divertido. E as coisas acontecem. É que o nosso- dá tudo certo, as coisas são. O nosso plano inicial era assim, vamos dividir o mesmo espaço, ele com o trabalho dele, eu com o meu, e a gente se encontra para rir e tomar café. Uhum. Aí teve uma primeira coisa, assim, que ele ia ali produzir, a gente produzindo no mesmo espaço, né, e tal. Aí a gente tem várias salas. Depois vocês me mandem uma foto pra gente colocar aqui no episódio, ó. A Amanda, nossa videomaker aqui que grava, gente, ela tá só ouvindo e me olhando aqui, o que ela vai me mandar depois. Mas para as pessoas conhecerem o estúdio também, que fica aqui, que é um estúdio super completo. Então, vocês me mandem as fotos que a gente aplica no nosso episódio Grande aqui e depois. completo. Exatamente. É um estúdio grande. A gente... Então, a nossa ideia era essa. E aí um dia rolou ele produziu um jingle, era uma trilha. E era uma coisa assim importante. Aí eu critiquei assim um pouco o resultado do som, acho que podia ficar melhor. Aí ele pediu as tracks separadas para quem tinha arranjado e feito as programações. E aí eu peguei, timbrei o som e tal, ficou um som assim mais, pro meu gosto, mais adequado pro que O ouvido, tá no ouvido musical. Aí ele adorou, e aí no trabalho seguinte, pô, tu topa produzir comigo? Tal, topo. E aí a gente começou a produzir as coisas juntos, assim. Na verdade, agora é ao contrário. Só quando eu não posso que a gente acaba chamando pessoas de fora para produzir, né? Mais ou menos. Dependendo do que também, dependendo do estilo. O legal é que sabe qual eu não produzo qualquer estilo. O meu argumento para o cliente agora é assim, você pode fazer um jingle em qualquer lugar. Mas o único lugar que você vai fazer um jingle com uma pessoa que tem Grammy é aqui. É uma venda. Me fala do Grammy, então. Conta você do Grammy dele. Qual é o filme que ele ganhou? Quando foi? O ano? O Grammy dele é com o Erasmo Carlos. Né? Erasmo Carlos. Nossa, saudoso Erasmo Carlos, né? O Erasmo Carlos. Né? Aliás, 2 Grammys. São 2 Grammys. Um tá preso na alfândega, mas já vai chegar. Tá chegando agora. Tá chegando. O Erasmo Carlos, ele foi... Fala tu. Então, eu fui convidado pelo Pupilo. O Pupilo é o baterista da Nação Zumbi, que é um grande produtor musical. Adoro ele. Admiro ele como músico e como produtor também. E ele me chamou para participar do primeiro álbum do Erasmo, do primeiro álbum porque a gente acabou fazendo 3 álbuns. Chamado Amor é Isso, que aliás é lindo esse disco. Também foi indicado ao Grammy. Eu também tenho lá um papelzinho lá da indicação. E ele me chamou para ajudar a fazer os arranjos e finalizar o disco, ajudar com a produção. E foi uma experiência muito legal. E o Erasmo gostou muito do resultado, gostou de trabalhar comigo, principalmente com o resultado sonoro da finalização, porque depois eu mixei e masterizei o álbum, esse Amor é Isso, além de ter tocado os teclados também. E aí no trabalho seguinte, o Futuro Pertence à Jovem Guarda, o Erasmo fez questão que eu finalizasse o disco também. Aí acabou que esse álbum, o Futuro Pertence à Jovem Guarda, ganhou o Grammy em 2022. Ah, é recente? Sim. E aí... Eu lembro desse prêmio, ele faleceu em que ano? Foi um pouco antes dele falecer, exatamente, não foi? O prêmio saiu 5 dias antes dele falecer. Gente, mas que bom que ele pôde receber o prêmio, então, né? Que ele soube que ele ganhou esse prêmio. Porque ele merecia também, né? Vamos combinar. E 2 anos depois,
eu trabalhei num álbum póstumo, que chama Erasmo Esteves, que são com músicas que o Erasmo já tinha deixado prontas, mas que não haviam sido gravadas ainda. Com exceção de 3 faixas, eu acho que a gente acabou aproveitando a voz guia dele, né? Uhum. E que são com outros artistas, cantando as músicas dele, músicas inéditas dele, né? Legal. Que é esse álbum que chama Erasmo Esteves. E tem umas vinhetinhas também dele tocando em casa, muito legal, muito bonito esse disco. E esse disco concorreu à mesma categoria agora, a premiação de 2024 é agora no começo de 2025, foi agora em março. Foi em fevereiro, acho que foi em fevereiro. Provavelmente em fevereiro, porque as premiações vão até o início de março, né? Na temporada da música e do cinema. Foi em fevereiro, acho que foi algum dia de fevereiro. Inclusive, eu gostaria de ter ido na premiação. Aliás, foi no final do ano passado. Gostaria de ter ido na premiação. E aí eu pensei, eu não vou porque mesmo artista, na mesma categoria... Devia ter ido. Provavelmente não vai ganhar, não é que a gente ganhou de novo. Aí são a história, tem 2 Grammys aí. Eu fico pensando que passou pela cabeça do Walter Salles lá na premiação. Ele deve ter pensado isso. Provavelmente eu não vou ganhar. E ele ganhou. Eu fico pensando nisso, sabe, às vezes. Então, da próxima vez tu vai. Porque vai ter próxima vez, né, gente? Próxima vez eu vou. Gente, nosso tempo acabou. Tá muito legal de conversar, mas o nosso tempo acabou. Eu quero deixar registrado aqui os outros filmes, que é o Meteoro, que é um filme que fala de uma história de um meteoro que caiu numa cidadezinha onde estava sendo construída uma estrada, né? Brasileiro também. Assistam, é com o Leandro Hassum esse filme aqui. E também do filme Nossa História e Alice Só. Alice Só é o mais recente, também. né? É um musical também. Que eles saem, vão pro também, Paraguai tocar. É muito legal esse filme. Eu fiz o desenho de som. Esse filme que eu fiquei maluco. Eu fiz o desenho de som. Aí, ó, vi os bastidores da produção. Então, é porque o que aconteceu? Esse filme, E esse filme tá disponível, né, no Disney pra assistir. Sim, a gente fez a trilha sonora, eu e o Jean, e eu fiz o desenho de som e a mixagem final do filme também. Aí esse filme, depois de pronto, que já estava entregue, que já tinha... Ele foi finalizado, ele foi vendido para Fox. Aí eu tive que abrir novamente os arquivos e trabalhar novamente no som do filme para adequar aos parâmetros de exigência da Fox. Aí, 2 anos depois, a Disney comprou a Fox. E eu tive que adaptar de novo o som do filme para Disney. Tá, mas eles pagaram você, né? Pra fazer as duas coisas, Mais ou menos. Ah, aí é sacanagem. Eu acho que foi nesse momento que eu fui conhecer o estúdio de vocês. Porque eu me lembro de você estar falando, eu estou super atrasado. Era com esse filme aqui? Não, era com esse filme. Era eu. Agora eu já me lembrei. Que eu fiquei enlouquecido, justamente porque depois é que eu... Então, aí a gente entra naquela questão do som direto. A Disney está acostumada a filmes que têm o som todo refeito. E quando eles pediam a banda internacional, quando você tira o diálogo, você tem que... A exigência da Disney é que você tirasse o diálogo e continua tudo igual. Sai só o diálogo. Era gravado em som direto. Só que o filme nacional, quando usa o som direto, então, quando a gente tirava o som direto do diálogo, mudava muito a textura geral do filme. E como era inteligência artificial que fazia a comparação, depois é que eu me liguei disso, apareciam coisas, veio uma lista com 180 mudanças. Nossa. Eu estava lá. Eu quase caí para trás. Eu estava lá no dia que ele recebeu o e-mail, eu estava aqui e ele aqui. E a tela ali. Ele abriu
a lista da Disney. Ele ficou uns 50 minutos assim, ó. Em Eu choque. imagino. Só que aí eu comecei a fazer as coisas, só que tinha uma coisa um pouco burra. Gente, babado aqui pra vocês desse filme. Hein? É, Escutem o Tinha uma Carlos. coisa um pouco burra, por exemplo, porque tinha muitas cenas dentro do carro. E aí, o que acontecia? Quando eu tirava o som direto, sumia o som do carro, né? O som do motor do carro. E eu colocava um outro motor mais suave que facilitaria depois para a dublagem. Uhum. Só que, como era uma coisa de inteligência artificial, dizia assim, improved. Improved melhorou, mas ainda não tá bom. Aí depois eu comecei a ficar louco, né, de fazer, refazer e continuava vindo. Aí eu pensei em duas palavrinhas: artistic decision, decisão artística. E aí o computador aceitou. Aí, então, todas essas mudanças... E tinha umas coisas assim, por exemplo, às vezes tinham... Não era técnico, era artístico e aí eles eram obrigados a aceitar. Sim, Entendi. decisão artística. Entendeu? Perfeito. E aí eu consegui... Perfeito sem defeito Não, agora. E aí eu fui o primeiro, né, a primeira produtora de áudio que adequou e aprovou um filme da Fox, que saiu da Fox para Disney. E aí depois uma outra produtora, um filme canadense produzido a 4 mãos aqui no Brasil né, me chamou também, me contratou para adequar o som de um filme para Disney, porque olha, ele conseguiu. Não era o Branca de Neve não, né? Não. Porque a decepção do Branca de Neve foi grande. Aí eu fiz esse eu consegui fazer esse trabalho em 3 dias. Depois eles me chamaram de novo, só que eu não Esse quis daqui mais durou fazer. quanto, Alice Sol? Esse foi 22 dias. Meu Deus! de Imagina, estúdio inteiro. 180 alterações, gente. Não, eu uso a matemática, eu usava a matemática. Eu tinha uma meta diária de alterações. Ajustes para poder Por isso trabalhar. que quando a gente trabalha com publicidade, que é 30 segundos, 1 minuto. Imagina, nós estamos falando de um filme de 2 horas, Ele 1 fala- hora e 40. Eu fico grilado ele fala assim, Isso aí eu faço em 15 30 segundos. segundos eu faço Discord. É bem isso mesmo. Imagina, é Pô, 30 a gente- segundos, 15 segundos. A gente tá gente falando de filme de horas, A né? gente fez 10, foram 10 filminhos, né? Hã? Lá para os Estados Unidos? Lá para os Estados Unidos, uma produtora, a gente sonorizar um desenho animado de 10 segundos. De 10 segundos. Pô, aí é uma delícia. É muito né? rápido, né? É uma delícia. A publicidade e o cinema, elas andam juntas, mas completamente separados em secundagem. Isso E a é maioria uma dos nossos, coisa. a maioria dos nossos diretores tem longa história na publicidade, né? É verdade mesmo. Eles geralmente começam na publicidade depois que partem para o cinema mesmo, né? Para produção audiovisual. Obrigada por vocês terem vindo. Eu vou Poxa, precisar mas não deu pra encerrar. falar nada. Não, mas a gente Eu falou por 1 hora, gente. Vocês acreditam? O Murilo Inclusive, nem falou nada. Eu nem falei, inclusive você não falou muita coisa. eu nem falei da... Desculpa, eu peço desculpa. Não, mas Eu gente. nem falei da... Mas é que ele tem uma produção de cinema do que eu, né? Mas você pode falar, dá um seu recado final. A pergunta que eu quero fazer, desses filmes aqui da nossa lista, qual é o que você mais gosta? Desse filme, É, essa lista do trilha. dessa lista aqui. Não sei. Não, Eu me não dá gosto sua de opinião nenhum. aqui. Eu gosto do que a gente está fazendo. Qual que é o que vocês estão Então, fazendo? o Edifício Bom Fim. Tá ficando Fica muito esse a legal. dica para as pessoas assistirem, então? Porque quando a gente pegou o filme, assim, a primeira vez o filme Careca, assim, eu fiquei assim, nossa. Depois que a gente começou a se envolver com a trilha, que o troço começou a pegar corpo, aí veio. Aí a diretora me perguntou, o que você achou do filme? Eu falei, achei doido. Achei bom o filme. Então, achei doido, eu falei pra ela. Mas E ela depois Quando que a começou... gente, depois que a gente coloca a trilha, as cenas, elas ganham Elas força. brilham, né? E o Elas processo de criação é muito legal. É muito legal. Pegar Fica a do zero. dica para vocês conhecerem um pouco do trabalho também do Murilo e do Carlos. Entrem lá no canal deles, né?
Entrem lá no Instagram, no TikTok. A gente deixa aqui depois no episódio o contato de vocês. Acho que esse episódio vai ficar em 2 partes, tá, gente? Então, eu vou até dividir ele pra gente poder ter uma troca um pouquinho maior. Então vamos falar mais um pouquinho. Não dá tempo. A última coisa que eu quero falar. A minha trilha sonora preferida do cinema de todos os tempos é Betty Blue. Betty Blue. Betty Blue. É? Já viu esse filme? Não vi. Nossa, Não conheço. maravilhoso. Fica a dica desse filme também? Betty Blue Fica a dica. é marcante. Qual é a tua? Pô, vocês vão Tem que se falar um. surpreender, mas é a trilha do Tron com Daft Punk fazendo o remake do Tron. Inclusive, eu ouvi muito a trilha antes de ver o filme. E quando eu vi o filme, eu fiquei decepcionado pela aplicação da trilha no filme. A trilha é melhor que o filme. Porque eu ouvindo a trilha, o que eu imaginava das cenas, aí de repente tá lá a cena, aquela trilha baixinha. Eu falei, não é possível. Não foi Mas muito é a bem minha casado trilha- isso. mas é a minha trilha sonora preferida. Inclusive, essa trilha influenciou muitas trilhas que vieram depois. Muitas trilhas foram, não minhas. Nossa, eu vou Mas falar pra eu digo vocês no que a minha trilha cinema. sonora favorita é de Star Wars, gente. Não, aí É claro, difícil, John Williams. não tem como não falar de Star Wars não, aqui. mas aí John Williams, não, mas espera aí. Não, é outra pegada. Não, Mas aí eu perguntei pra mas vocês isso da aí é o lista aqui, ó. concurso, Aí é o concurso, né? Dessa lista aqui, a minha é o Lisbela e Prisioneiro. Ah, sim. Dessa lista, eu prefiro a do Somos Tão Jovens. Somos Tão Eu acho mais Jovens. Porque tem legal. uma relação afetiva. É, daí tá certo. Carlos, Murilo, obrigada pela presença de vocês Eu que aqui. agradeço. A gente Por favor, gente, se a gente esqueceu de algum filme brasileiro, Ó, falar vocês uma coisa deixem aqui. ali na A lista trilha aqui. desse Resta Um, Qual? Resta um. do Fernando Ceilão, que vai Uhum. sair, tá? Não é porque eu tô fazendo não, mas ela tá Boa. incrível. É toda feita por E o Cartas para sintetizadores. Deus também. Tá ficando muito legal também. É do mesmo diretor, inclusive, né? O Resta Um, ela é toda criada com sintetizadores. Uhum. E a gente foi desenvolvendo, eu e o Jean Fabra, a gente foi desenvolvendo na frente do diretor, o diretor também participando, foi muito legal. E o Cartas para Deus é uma trilha toda orquestrada, que está dando um trabalho danado. Essa vai mas ficar tá bonita, então. Ficando muito linda. Eu amo orquestra em filme. Aqueles espetáculos, a gente tem que encerrar, calma, a gente já vai encerrar. Mas aqueles espetáculos que passam o filme com a orquestra tocando, que tem na Europa, aqui no Brasil é um pouco mais difícil de se ter esse evento, mas já vi que existiu já. Ensaio de orquestra. Isso! Nossa, é maravilhoso. A gente podia trazer pra cá, né? Pra fazer em Santa Catarina esse tipo de evento. Ó, fica a dica pra vocês aí. Eu vou, eu participo, eu divulgo. Maravilha. Obrigada, gente, por vocês terem acompanhado esse episódio. Se tiverem dúvidas sobre trilhas sonoras, entrem em contato com os nossos especialistas aqui. E até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, obrigado.